sabe que sempre tem chegando gente nova. Somos 401 mil inscritos 401 no canal, mil. então obrigada. Quando você chega num número redondo, já vai subir a milhão. Você É verdade. Demorou um tempão pra bater chegar nos 400, quando chegou 401 foi a milhão. Exatamente. Aí o que acontece, gente? Foi aquela novela toda quando começou a quarentena, todos de acordo, beleza, vamos ficar em casa. Aí nós autônomos começamos a sentir, e agora? Como é que eu vou pagar minhas contas? Vimos as coisas fechando, não conseguimos vender. E aí os autônomos foram os primeiros a se incomodar e a parar pra pensar, foi igual você falou, o cara do amendoim já foi proibido de vender. Isso. O cara do amendoim, ele trabalha, o giro dele é de um dia pro outro. Ele já falou, putz, já proibiu de vender, o cara já sentiu. A gente também ficou um tempo aqui, o ferro velho do Daniel, qual nós compramos produtos. Ficou fechado. A Cicloaço até hoje não mandou a caçamba pra pegar. Até agora a gente não conseguiu vender nada de material, nada. nem papelão, nem pet, nem nada. Tá tudo parado pra gente também. O que nos resta é o YouTube, né? Que é uma outra forma de trabalho que a gente tem. E aí o que acontece? O Bolsonaro já começou a falar dessa questão desde o início. Pessoal, precisamos pensar, Paulo Guedes, o Bolsonaro, mas o Paulo Guedes já começaram a alertar, o que causou uma certa incômodo dos outros setores. Não, mas como assim? Está priorizando a economia versus a saúde das pessoas e tal, e tal, e tal. E aí isso começou conforme a quarentena foi acontecendo, a ficha das pessoas foram caindo também, e isso começou a se falar a todo momento, as pessoas começaram a falar, tá bom, vamos ficar em casa, mas e aí, acabou meu dinheiro, como é que eu vou comprar o leite pro meu filho? Meu filho não tá indo pra escola. Enfim, a gente começou a fazer uma série de questionamentos que o Bolsonaro, até como presidente, é a visão que ele tem que ter mesmo, né, Alessandro? De um todo, não só, como o próprio Mandetta falou. O Ministério da Saúde, ele não é um órgão só, ele tem que conversar com todos os outros. Tem que andar alinhado com geral. Analisar que as coletivas que estão acontecendo de prestação de contas do governo federal, sempre tem o Bolsonaro, todo dia faz lá um pronunciamento, está o Mandetta, eu já vi o Paulo Guedes, eu já vi o Sérgio Moro também. Então, assim, os ministérios estão se conversando e isso é muito bom. E aí começou-se essa questão de uma ajuda de custo para os autônomos. Porque nós autônomos estamos parados, não estamos conseguindo sair para a rua para trabalhar. As pessoas estão em casa, logo eu não tenho para quem vender. E logo também, né, a quarentena foi... quem está fora da quarentena são somente empresas e pessoas que vendem... E nem pessoas, um ambulante não pode montar lá a barraca dele e vender o álcool gel, né? Não. Só as empresas, então. Só as empresas que vendem bens de consumo que são essenciais. Na verdade, que são considerados essenciais pelos governadores do estado. Então, se o governador do estado entender que aquilo é essencial, ele vai deixar aberto. Senão, ele vai deixar fechado. Isso tá sendo diferente de estado para estado. Começou-se com R$200, não foi, Alessandro? 200, depois especularam 300. Aí o Congresso quis 500 e o Bolsonaro trucou com 600. Fecharam com R$600, 600 conto. Que seriam para os autônomos, informais e tudo mais. Começou-se o processo, foi aprovado lá por sessão online no Congresso, ok, na Câmara, ok. Depois passou-se para o Senado, votação online, unânime, 79 votos, se eu não me engano, ok. O STF juridicamente já causou, juridicamente está ok. Só que faltou passar o MP dizendo qual seria a fonte daquele valor. Porque a gente sabe que o Estado não produz nada. Exatamente. O Estado não produz nada. Suga. O Estado só faz o recolhimento dos impostos, que é do nosso dinheiro, para fazer a gestão desses recursos e prover, enfim, o bem comum que é para todo mundo. Os hospitais, a saúde. Na teoria deveria ser assim, né? Então a gente sabe que o Estado não produz nada. E logo esse dinheiro saiu do nosso bolso em impostos e está voltando de alguma forma agora para os informais. E aí o que acontece? Faltava essa MP para dizer qual seria a fonte de pagamento dessa despesa que está surgindo por conta do estado de calamidade, né? Tem alguns superchats, depois a gente lê. Por conta do que foi decretado o estado de calamidade, você consegue fazer algumas questões aí de alocar dinheiro em alguns lugares onde você não poderia fazer. E aí o Bolsonaro
eu ouvi isso numa coletiva do Paulo Guedes dizendo: não adianta você me dizer que eu posso, o Congresso me dizer que eu posso gastar o dinheiro, que ele entende que eu posso gastar esse dinheiro, que ele entende que eu vou pagar os R$600. Não adianta o STF me dizer que eu estou calçado juridicamente para fazer isso, se você não vai me dizer, já que eu sou o gestor do dinheiro de todo mundo, dos impostos, quais são as fontes. Por quê? Porque se eu não disser de onde esse dinheiro tem que sair, mais pra frente isso pode pesar. Porque aí, no estado de emergência, todo mundo vai assinando tudo. Ó, pode. Mas se isso não for feito da forma certa, isso pode dar problema lá na frente. E aí foi o que o Bolsonaro falou: eu não vou assinar o veto, sendo que não foi falado as fontes, de onde vai sair esse dinheiro. Exatamente. E aí o que aconteceu? Que é o que ele fala de dar o cheque em branco. Que é dar o cheque em branco. Eu até anotei a fala dele aqui. Cheque em branco não, cheque sem fundo. Cheque sem fundo. Eu não posso passar um cheque sem fundo, ele falou. Ó, ele colocou assim, ó: para publicar, eu preciso de uma outra medida provisória com crédito. Ou seja, seria um MP que passaria de novo pelo Congresso, dizendo quais seriam as fontes. Se não, fica um cheque sem fundo na praça. Está certo? Daí sim, deve terminar. Aí talvez traz em casa que eu assino e publico. No caso, agora não adianta publicar em diário extra. Eu publico em diário ordinário de manhã. Ou seja, se a MP for liberada dizendo as fontes, eu libero isso. E aí a gente vem pro campo político, né? E não mais pra questão da economia, você já vem pro campo político. Os caras começaram lá, um joga pro outro, dizendo o seguinte, puxando essa hashtag, porque tem muito senador puxando isso daqui, paga logo o Bolsonaro, porque disseram assim, o Bolsonaro aprovou os R$600, prontamente a Câmara votou, prontamente o Senado votou, agora ele não quer assinar o decreto. O que está acontecendo? Ele está querendo vetar e não sei o que mais? Foi exatamente o que eu falei mais cedo. Exatamente o que você falou mais cedo. Aí o que acontece? Ele assinou... Os bichos é malandro. Aí foi uma coisa que o Alessandro falou em um dos vídeos dele e fez esse questionamento e eu fiquei pensando, como é que eles querem jogar a conta agora? Paga logo o Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro já vem dizendo essa questão dessa crise econômica que, gente, pra quem parar 5 minutos pra pensar, já sabia que isso ia acontecer? Se os governadores decretaram quarentena geral, fecha tudo, manda todo mundo pra casa, fecha até borracharia. Borracharia mecânica. Fecha a mecânica, olha isso, nem um momento pensou que as ambulâncias, que os médicos, eles precisam se locomover de um lugar para o outro, que precisa da manutenção desses carros, até mesmo para garantir a segurança pública, né? A segurança do Estado. O que o povo tem que entender é que ou você fecha tudo ou você não fecha nada. Porque, tipo assim, uma coisa depende da outra. Uma empresa depende da outra. O exemplo, às vezes, é muito fácil, do tipo assim, ó, vamos supor, indústrias. Não vamos fechar as indústrias, deixa as indústrias trabalhar. Beleza. Mas a indústria... ela precisa de material para chegar até ela. A indústria, ela precisa de coisas para abastecer ela. Ela precisa de os resíduos que ela produz. Ela precisa que alguém vá tirar dela. Então, tipo assim, não existe fecha uma coisa e deixa outras abertas. Entendeu? Mas, era só isso, tem mais coisa. Não, aí eu vou chegar na parte dos vetos. E aí, foi o que o Alessandro falou. O bonitão do Ciro Gomes já está adubando o terreno dele na internet. Exatamente. Vocês podem ver que a gente sabe que muitos senadores, principalmente senadores e deputados, já têm canais no YouTube, tem alguns que já têm um canal até expressivamente, a comunicação com os eleitores já acontece. Só que o Ciro Gomes está sendo um cara que o Alessandro até falou, mano, esse cara aqui, ele já manjou o jogo, ele já tá ligado no que está acontecendo. E muitos de vocês aí não entenderam o jogo ainda. Exatamente. Fiquem de olho no Ciro. Ontem mesmo ele estava fazendo uma live falando essa questão, jogando isso aqui para as pessoas, que eu dei uma passadinha, eu falei, deixa eu ver o que esse cara tá falando. Porque o Bolsonaro está sentado em cima desta... brigou porque queria o dinheiro, agora não vai mais soltar, não vai assinar o... como é que fala, amor? Não vai assinar o projeto. Não vai assinar, não vai liberar logo esse dinheiro para os autônomos. Levou uns caras lá, os caras estavam dizendo o que deveria ser feito, como é que esse dinheiro ia chegar mais rápido, que esse dinheiro deveria chegar no dia seguinte. Enfim, o cara já tá pavimentando a eleição dele aí desde cedo. Fiquem de olho nele, porque... E os caras, meu presidente, meu ministro. Porque entendeu o jogo, isso entendeu o jogo, é um cara que vocês devem ficar de olho. E aí o que acontece?
o Bolsonaro assinou, porém ele vetou algumas coisas. Só que a partir do momento que ele veta, isso volta de novo pro Congresso dizer se derruba ou não esses vetos. Você quer fazer um comentário ou quer que eu fale pro pessoal o que Não, pode ir, que eu quero encerrar aqui, eu quero... Tá. Quero falar um monte com uma galera. E aí o que acontece, gente? Aqui. Quais foram os vetos? Existiram 3 vetos nessa medida, nessa questão aí dos R$600. Eles estão chamando de Corona Voucher. Eu achei ridículo esse nome, mas enfim. Ele votou 3 coisas. Ele tirou 3 coisas. Ele tirou 3 coisas desse projeto todo. A primeira delas foi... aqui, ó. A ampliação do BPC. A gente falou muito sobre isso. Esse BPC é o benefício de prestação continuada, que é aquela pessoa que é idosa ou que tem problema com algum tipo de deficiência e não consegue se sustentar. Lembra que o Estado dá uma ajuda de custo para essa pessoa? Você lembra que existia uma quantidade de pessoas que recebia esse BPC e aí o Congresso ele queria votar um projeto para que diminuísse para que mais pessoas tivessem direito a esse benefício? Lembra que a gente falou? E aí o governo falou... Que é tipo assim, abrir as pernas e qualquer um vai levar. Isso, vamos abrir um pouco mais, que é pra conseguir trazer mais pessoas pra dentro, pra receber mais esse BPC. O governo foi contra, porque disse que isso aqui geraria mais despesas e que depois o Bolsonaro seria até acusado de... Como chama, amor? Pedalada. Tudo cai em lei fiscal, gente. Tudo que você paga e não explica ou não tem orçamento para aquilo vai cair na lei fiscal. E aí o que acontece? Ele seria acusado disso. Então ele vetou isso aqui e disse crime assim... de responsabilidade. Responsabilidade fiscal, Crime de responsabilidade. Então ele vetou e disse assim, olha, nós não temos condições de pagar isso daqui. Então não adianta alargar mais esse benefício para mais pessoas entrarem. O que acontece? Os caras já queriam jogar isso aqui também junto. Aí ele disse assim, ó, isso aqui não dá pra gente alargar mais, não dá pra pôr mais pessoas aqui. Que foi essa extensão, eles queriam colocar. Então, ele vetou de novo isso aqui, certo? Nesse projeto. A outra coisa que ele vetou foi a reavaliação dos critérios. O que os caras queriam fazer? Eles queriam liberar os R$600 durante 3 meses, porém, essas pessoas que receberiam esses benefícios seriam avaliadas, acredito que uma vez por mês, para saber se elas deveriam ou não continuar recebendo o benefício. O governo falou o seguinte... Como é que eu vou dar um benefício e vou ficar reavaliando? Isso vai me gerar muito custo. Pois é. No momento em que custo não é uma coisa legal. Exatamente. Para eu vou ficar reavaliando. Eu vou dar o benefício durante 3 meses. Aí eu vou ficar olhando se no mês seguinte o cara precisa ou não do benefício. O benefício não é durante 3 meses. Eu vou dar esse voto de confiança para os informais que estão recebendo. Até porque se eu for fazer essa fiscalização, vai me consumir mais recursos e vai me consumir mais pessoas. Não é produtivo. Aí ele pediu o veto disso aqui. E aí tem uma outra coisa também, que é uma tal de restrição à conta bancária. O que os caras iriam fazer? Eles iriam abrir para as pessoas que têm direito a receber esse benefício uma conta do tipo poupança social digital. Essa conta ela é aberta automaticamente para as pessoas que já recebem esses benefícios de programas sociais. Então, quem recebe Bolsa Família e tal já tem essa conta aberta. Eles queriam trabalhar somente com essa conta. Só que o governo falou assim, ó, votou contra essa restrição porque eles querem outras formas de fazer com que esse dinheiro chegue na população, entendeu? Então ele restringiu isso aqui também. Então esses foram os 3 vetos que ele fez. Isso vai voltar pro Congresso de novo e o Congresso vai dizer assim, ó, esse do BPC aqui, não, esse aqui tem que continuar. Ou então ele derruba ou mantém esse veto, entendeu? Para essa questão da reavaliação, ele derruba ou mantém o veto. A questão da restrição, somente usar a conta poupança social digital. Ele derruba ou mantém o veto. E aí depois volta que é para poder eles dizerem como é que esse dinheiro vai ser ou não distribuído. Certo. É isso. Na minha terra a gente chama isso de malandragem. Simples assim. O resumo isso é uma puta malandragem do tipo assim, ó, é o seguinte, Cleide. Quero que você compre aqui pra nossa casa, nós somos casados, eu quero, Cleide... Quero que você compre para nossa casa um Xbox One, um PlayStation 4, certo? 3 arminhas de Airsoft e bote lá mais R$1.000 pro Jamal comprar de skins. Skins, para quem não sabe, é a roupinha do boneco do jogo dele. Eu vetaria tudo. Pois é. E aí eu ia dizer pras crianças assim, ó, tá vendo? A gente não tem nada por causa da sua mãe.
É isso que o Congresso está fazendo agora. Exatamente isso. Boa. O Congresso está fazendo exatamente isso. Ó, tá vendo, crianças? A gente não tem um videogame. Hoje a gente não joga GTA porque a sua mãe é ruim. Agora vamos supor que a Cleide comprou tudo. Cleide comprou tudo. Comprou Xbox, não sabe como vai pagar. Meteu o cartãozão lá e comprou. Mais pra frente a gente pode... Eu vou chegar nas crianças e vou dizer assim, ó, tá vendo? Hoje vocês não tem mistura pra comer. Por quê? Porque a sua mãe, irresponsável, comprou tudo que a gente queria e agora não tem como ela pagar. E agora, Cleide? Como é que a gente faz? Quer saber? Você não está mais no comando do cartão de crédito. Fora. Se ligou o que os caras estão fazendo? É simples assim, não é muito difícil de entender.